Neste vídeo nós vamos conversar sobre as expressões do eu. Quais são elas? Como a gente percebe, sente e se expressa no mundo? Quando alguém te pergunta quem você é, o que você gosta, o que te move para levantar da cama a cada dia, quando a gente fala eu sou Thalita, essa expressão do eu sou, ela implica em uma dimensão muito grande da expressão do nosso ser. Nossos eus são 4. Nós temos o eu físico, o eu emocional, o eu mental e o eu espiritual. Essas 4 expressões do eu conseguem trazer muita informação, ancorar muita informação em relação ao que somos, ao que sentimos, ao que pensamos e ao que vibramos na espiritualidade. Um profissional da saúde, quando ele está fazendo a escuta de uma pessoa que vai buscar ajuda, um terapeuta floral, por exemplo, é muito importante a gente prestar atenção nos 4 eus. Então, normalmente, muitas vezes a pessoa chega, com uma queixa física. Então, é importante a escuta. O que é esse sinal? O que é esse sintoma? Então, determinados profissionais da saúde podem fazer uma intervenção com um médico, mais física. Mas como terapeutas florais, a gente precisa prestar atenção nesse sinal, nesse sintoma, o que está trazendo de informação em relação aos outros eus. Então, o que passa no emocional, o que passa no mental e principalmente o que passa no eu espiritual. Então, são maneiras da gente perceber o outro. Então, uma pessoa que ela está com problemas no eu físico, ela precisa buscar auxílio de profissionais que tenham competências para auxiliar nesse processo. Então, se é uma doença, nós temos os médicos, nós temos os fisioterapeutas, por exemplo, temos enfermeiros que auxiliam, mas dependendo do grau da questão, temos os nutricionistas, temos os personal trainers. Então, para cada expressão do nosso eu, nós temos pessoas, profissionais, gabaritados para auxiliar no desenvolvimento, na prevenção de problemas, para que isso lá na frente não vire, de fato, uma doença ou um problema físico. Então, a principal mensagem deste vídeo é a gente prestar atenção nos nossos 4 eus, ter agora uma compreensão maior sobre os outros eus, para que a gente não adoeça, não venha a adoecer. Tudo relacionado à nossa matéria, ao físico, ao corpo, está conectado ao eu físico. Então, o que eu como, movimento, tudo isso está relacionado à saúde do meu eu físico. Já em relação ao eu emocional, o que eu sinto, a percepção de cada um do mundo é muito subjetiva. Então, às vezes, quando algo me chega do mundo, eu posso sentir como algo que me fere, como eu posso sentir de uma maneira diferente. Então, o mundo se expressando em nós é muito diferente de pessoa para pessoa. Então, quem sabe mais sobre o seu sentir é você mesmo. Por isso que eu acho interessante parar para pensar sobre como eu sinto o mundo. É interessante que outro dia eu escutei a fala de uma jovem, fiquei muito preocupada, porque ela comentou assim: por que a gente tem que se mostrar para os outros de uma maneira que a gente não é? Ou seja, dentro dela,
ela se julga e ela sente essa necessidade de se expressar de uma maneira que não é a essência dela. Isso fere ela. Isso traz depressão, pensamentos negativos como suicídio. Então isso é muito sério. Então vale a pena a gente pensar nessa expressão do sentir, como eu sinto o mundo. Então ir relacionando quais são os pontos do meu emocional que são falhos, são negativos, porque a gente muitas vezes cai nesse ponto do auto-julgamento, de como eu me percebo, como que eu tenho que ser para ser amado, e você não tem que ser, seja quem você é, isso é liberdade de expressão. As pessoas que precisam aceitar como você é. Então, essa maneira de pensar, de rever o sentir é importante. E temos o eu mental. Tudo que materializamos aqui na Terra passa pela mente. Então, o eu mental ele é muito importante. A nossa maneira de pensar, o pensamento ele gera um sentimento, que do sentimento ele gera uma ação. Então o nosso pensar ele é muito importante, ele é estrutural. Quando a gente muda os pensamentos, a gente muda como pessoa, a gente muda o mundo. Então é importante também cada um, nós conseguirmos parar para analisar a nossa mente, a maneira de pensar, o nosso pensamento, esses impulsos do pensar. Então essa parada, por isso que as meditações, elas são tão importantes. O processo da meditação, ele leva a um autoconhecimento muito grande. É interessante porque somente nessas paradas do corpo que a gente consegue se conectar com si mesmo. Só que essas paradas muitas vezes vêm pela dor, porque a dor para a gente, né? O medo para a gente. Então não é interessante a gente chegar nesse ponto para parar para se escutar. Então por isso o processo de meditação é tão importante, porque são momentos de estar consigo mesmo, momentos de conexão com a expressão da alma, momentos de conexão com a expressão do nosso eu da espiritualidade. E temos o eu espiritual, que ele não tem nenhuma limitação. Na verdade, o corpo físico é o único corpo que tem um limite. E ele a sua expressão, ela acontece conforme as leis materiais, terrenas. Agora, esse eu físico, ele determina alguns direcionamentos do nosso sentir, do nosso pensar. Mas o eu espiritual, ele não tem limites. Por isso que podemos falar que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Nós estamos, na verdade, em contato total com o nosso eu espiritual quando a gente dorme. Os nossos sonhos. Este lado, quando a gente realmente desliga o nosso eu físico, é a verdade. Esse mundo material, no fundo, é uma expressão que nós temos que viver para o nosso desenvolvimento como consciência, como seres. Quando alguém chega para se consultar com a gente, para saber sobre as próprias questões pessoais, seu campo emocional, seus pensamentos, a gente percebe que a maioria dos questionamentos e dificuldades estão relacionados com a personalidade, com a expressão do nosso eu, que eu falo eu inferior, digamos assim,
que abarca, né, o físico, o etérico, o emocional e o mental. Então, o nosso grande desafio, eu sinto aqui na Terra, é justamente sublimar a expressão da personalidade para que a alma, nosso espírito, nossa essência possa se manifestar em perfeição aqui na Terra. A doença muitas vezes acontece justamente porque há um desalinhamento entre personalidade e alma, né? São impulsos que vêm da personalidade, que não estão alinhados com a alma. Então, essa perfeição do nosso ser como essência, ele consegue começar a vibrar aqui na Terra através da nossa personalidade, do nosso eu físico, a partir do momento que nós vamos sublimando, elevando a nossa frequência vibratória e transmutando as expressões da nossa personalidade. A fórmula floral que auxilia esse processo de alinhamento dos nossos eus, ancoramento do nosso eu aqui na Terra, para que você possa se expressar como ser, como essência, é a fórmula emergencial. Ela auxilia em todos esses pontos, é uma composição floral que possui 12 essências florais e é muito fácil o uso dessa composição para você iniciar esse processo. Como tomar o emergencial? Você pode diluir 2 gotas em um pouco de água e tomar uma vez ao dia, ou pode solicitar a manipulação em uma farmácia homeopática e tomar 4 gotas 4 vezes ao dia ou 8 gotas 2 vezes ao dia. Espero que esse vídeo te traga inspiração e uma percepção de toda a sua grandiosidade. Um beijo e até o próximo vídeo.